Neste vídeo, eu vou repassar com vocês a aula 26, que trata do assunto operadores lineares invertíveis. Nós vimos que um operador linear é uma transformação linear, um operador T é uma transformação linear que leva elementos vetores, do espaço vetorial V no espaço vetorial V. Tá? Então, uma transformação é chamada de operador se domínio e contradomínio são os mesmos espaços vetoriais. Tá? Bom, um operador linear ele vai ser inversível ou invertível se existir um operador que a gente vai chamar de T-1. Esse espaço aqui, L de V, é chamado de espaço das transformações lineares. Então, L de V, deixa eu escrever aqui, é o espaço das transformações lineares de V em V. Tá? Então, T, pertencente a L de V, é inversível se existe um operador T-1 também em L de V, tal que T composta com T-1 é igual a T-1 composta com T, que é igual ao operador identidade definido em V, o operador I de V em V. Tá? Então, é a mesma definição de função inversível ou função invertível. A gente sabe que uma função admite inversa se existe uma função f a menos 1, tal que ao compormos f com f a menos 1, isso dá a função identidade. Tá? Bom, a gente viu o teorema do núcleo e da imagem, válido para espaços vetoriais de dimensões finitas, que diz que se T é uma transformação linear de V em W, então a dimensão do domínio da transformação é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem da transformação. Lembrando que o núcleo é um subespaço do domínio e a imagem é um subespaço do contradomínio. Tá? Então, como consequência desse teorema, a gente viu mais algumas informações. A gente tem mais algumas informações. Bom, a gente mostrou que uma transformação linear ela é injetora se e somente se o núcleo dela for um conjunto unitário constituído apenas do vetor nulo lá do domínio. Tá? Uma segunda observação que a gente viu é que T é sobrejetora se e somente se a dimensão da imagem da transformação for igual à dimensão do contradomínio. Isso porque a gente, por definição, uma transformação ela é sobrejetora se a imagem dela for igual ao contradomínio. Então, nós vimos que basta mostrarmos que as dimensões desses subespaços são iguais para podermos concluir que os espaços são iguais. Tá? Além disso, nós vimos que se T é uma transformação de V em W, tal que as dimensões do domínio e contradomínio são as mesmas, então T vai ser injetora se e só se ela for sobrejetora. Tá? Então, não tem como uma transformação entre espaços de mesma dimensão ser apenas sobrejetora ou ser apenas injetora. Tá? Se ela for injetora, ela consequentemente vai ser bijetora, porque ela também vai ser sobrejetora. E vice-versa, se ela for sobrejetora, ela vai ser também injetora e consequentemente bijetora. Então, a gente pode concluir que para um operador T ser inversível, ele deve ser bijetor, assim como uma função qualquer. Para uma função ser inversível, ela precisa ser bijetora. Como um operador linear ele leva elementos de V em V, então ele é uma transformação de espaços de mesma dimensão.
Então, basta a gente provar que esse operador é injetor ou sobrejetor para mostrar que ele é bijetor e, consequentemente, inversível, tá? Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa antes do exemplo. Tem uma observação. Um operador linear inversível, definido no espaço V, ele é chamado automorfismo de V. Tá? E geralmente a gente indica um automorfismo assim, com uma setinha torta, né? Indicando que ele está levando elementos de V em V. Tá? Ou também a gente pode indicar V para V. Bom, no primeiro exemplo, a gente vai considerar o operador linear em R3, ou seja, T vai de R3 para R3, definido por T de x, y, z igual x menos y na primeira coordenada, 2x na segunda e y mais z na terceira. Bom, o núcleo desse operador é constituído apenas pelo vetor, né, nulo de R3, o vetor 0, 0, 0. Isso é fácil de verificar, né? Basta verificar quando que t de x, y, z é zero. Se vai ser zero se x menos y, 2x, y mais z for igual a 0, 0, 0. Ou seja, se x menos y for zero, 2x for zero e y mais z for zero. Da segunda igualdade, a gente sabe que x é zero. Substituindo o valor de x igual a zero na primeira, a gente conclui que y é zero. E substituindo o valor de y na terceira, concluímos que z é zero. Tá? Então, o núcleo é constituído apenas desse vetor. Então, a transformação T é injetora, né? E, consequentemente, é inversível. A gente quer determinar uma fórmula para transformação inversa, tá? Para uma transformação T a menos 1, tal que T composta com T a menos 1 de x, y, z seja igual a x, y, z. Tá? Ou seja, a gente quer que T de T a menos 1 de x, y, z seja igual a x, y, z. Mas T composta com T a menos 1 é o mesmo que T a menos 1 de T de x, y, z. T composta com T a menos 1 é igual a T a menos 1 composta com T. Tá? Então, nesse caso, tá? Porque a gente quer que a transformação seja injetora, então a gente quer que isso aconteça, tá? Ou melhor, a gente quer que ela seja inversível, então a gente quer que isso seja igual à identidade. Então, essa igualdade aqui deve valer. Bom, continuando aqui, então, a gente quer que T a menos 1 de T de x, y, z seja igual a x, y, z, tá? Mas T, vamos chamar T de x, y, z de ABC. Então, a gente quer que T a menos 1 de ABC seja igual a x, y, z. Tá? Bom, então, T a menos 1 de ABC a gente sabe que T de x, y, z é dado por essa expressão. T de x, y, z é dado por x menos y, 2x e y mais z. Então, a gente precisa encontrar valores de... A gente quer escrever x, y, z em função de ABC.
tá? E a gente vai fazer isso escrevendo, então, T de... igualando isso, né, a ABC. Já que quando a gente calcula T disso, isso dá ABC e T de XYZ é x menos y, 2x, y mais z, tá ok? Bom, então, vamos resolver o sistema. X menos y igual a A, 2x igual a B, e y mais z igual a C. Não vou utilizar matriz aqui para resolver, porque esse sistema é tranquilo, né? Já que a segunda equação já nos dá o valor de a gente quer isso, o valor de x, y, z em função de ABC. A gente tem que x é b sobre 2. Aí a gente pode substituir na primeira equação. Então, a primeira equação fica b sobre 2 menos y igual a A. Ou seja, y é igual a b sobre 2 menos A. E z, como y mais z é c pela terceira equação, então a gente pode substituir o valor de y nessa equação. Então, fica b sobre 2 menos A mais z igual a c. Então, z é c mais A menos b sobre 2. E, consequentemente, a gente pode escrever, então, t a menos 1 de ABC igual a x, que é b sobre 2, y, que é b sobre 2 menos A, e z, que é c mais A menos b sobre 2. Então, essa é a lei que define a transformação inversa. A gente vai agora lembrar de como a gente determinava uma matriz associada à transformação para a gente analisar como que a gente pode determinar a matriz associada ao operador inverso, né? Bom, suponhamos que T de V em V seja um operador linear inversível. Bom, se ele é inversível, então existe um operador linear T a menos 1, tal que T composta com T a menos 1 seja igual ao operador identidade. Então, a matriz associada ao operador T composto com T menos 1T é a matriz identidade. Bom, foi visto na aula 23, se não me engano, aqui não tem essa, T composto com T menos 1, que a matriz associada à composição de dois operadores, vamos supor que T1 e T2 sejam dois operadores, então a matriz associada a esse operador composto é o produto das matrizes associadas a cada um dos operadores, tá? Então, a matriz associada a T composto com T a menos 1 é o produto da matriz associada a T vezes a matriz associada a T a menos 1, né? Então, isso vai ser igual à matriz identidade. Esse produto é igual à matriz identidade, tá? Então, essa expressão aqui, ela nos diz que se o operador T é inversível, então a sua matriz associada também é inversível. Não é? Por quê? Quando que uma matriz A ela
pode ser chamada de inversível. Quando existir, então, A é inversível se existe matriz B, tal que A vezes a matriz B é igual a matriz identidade. Então, se existe uma matriz, vamos chamar essa aqui de B, que multiplicada por essa matriz que a gente chamou de A é igual à matriz identidade, é porque essa matriz A é inversível, consequentemente a B também é inversível, né? A e B são matrizes inversas, tá? Uma inversa da outra. Então, a matriz associada ao operador inverso é a inversa da matriz associada a T, tá? Essas conclusões a gente pode chegar, dada essa igualdade. Bom, então, a partir disso, para verificar se um operador linear é inversível, a gente pode simplesmente verificar se a matriz associada a esse operador é inversível, né? E isso a gente pode fazer usando o método escalonamento, né? A gente viu que para verificar que se uma matriz... Para a matriz 2 por 2, era mais fácil a gente pegar supor que existe a matriz inversa, né? Multiplicar ela pela matriz que a gente quer verificar se é ou não inversível, igualar a matriz identidade e verificar se o sistema gerado por essa equação matricial tem solução ou não, né? Agora, se a matriz ela tem ordem acima, né, maior ou igual a 3, é mais fácil usarmos o método do escalonamento. Ou seja, a gente escreve a matriz aqui, escreve aqui do lado dela a matriz identidade, realiza operações elementares nas linhas dessa matriz aqui conjugada, de forma a, se a gente conseguir obter aqui uma matriz I, desse lado, realizando essas operações elementares, ou seja, uma matriz identidade aqui, então a matriz que aparece aqui é a inversa de A, tá? Então, a gente pode fazer isso para verificar se o operador cuja matriz associada é A é ou não inversível, tá? Agora, se a gente só quiser saber se o operador é ou não inversível, sem determinar a lei que define essa transformação ou a fórmula da transformação ou a fórmula da transformação inversa, basta a gente calcular o determinante da matriz associada à transformação original. Por quê? A gente sabe que um operador linear inversível se só se seu determinante é diferente de zero. Melhor, o determinante da matriz, né, é diferente de zero, porque nós provamos que uma matriz ela era inversível se só se o determinante dela era não nulo, tá? Então, observe que a gente está usando conceitos, como que o estudo das matrizes facilita, né, o estudo das transformações. A gente está usando tudo que a gente aprendeu lá no estudo das matrizes e das propriedades que envolvem os determinantes de matrizes para obter informações sobre transformações lineares e, em particular, de operadores lineares. Bom, então, para a gente treinar, a gente vai resolver alguns exercícios aí dessa mesma nota de aula, tá? Bom, no primeiro exercício, é pedido para verificar em cada caso se o operador dado é inversível e, caso ele seja inversível, encontrar uma fórmula para o inverso, tá? Bom, para a gente verificar se ele é inversível, a gente vai determinar, então, a sua matriz associada e calcular o determinante dela, tá? Como que a gente determina a matriz associada? Escrevendo, a gente vai usar é claro que aqui, eu esqueci de falar, quando a gente escreve T assim, e não escreve aqui as bases, né? De quais a gente está fazendo referência, porque a gente sabe que
a gente pode obter várias matrizes associadas a uma transformação linear. Isso depende da base que a gente escolhe, né? Quando a gente não escreve nada, é porque a gente está considerando a base canônica de V, tá ok? Então, a gente vai considerar aqui a base canônica de R2, que é o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, tá? Então, a gente pode escrever, vamos calcular, né, T desses vetores. T de 1, 0 é 3, 2 e T de 0, 1 é 5, 3. 3, 2 é mesmo que 3 vezes 1, 0, mais 2 vezes 0, 1. E 5, 3 é o mesmo que 5 vezes 1, 0, mais 3 vezes 0, 1. Então, a matriz associada a T com relação à base canônica é 3, 2, 5, 1. Como o determinante dessa matriz é igual a 3 menos 10, que é igual a menos 7, e é diferente de 0, então o operador T é inversível. Bom, se T é inversível, a gente quer determinar agora o inverso desse operador, tá? Para fazer isso, a gente quer determinar a lei, né, desse operador inverso. Para fazer isso, a gente faz como no exemplo, né? A gente vai chamar de T menos 1 de AB de XY. Então, a gente quer que AB seja igual a T de XY e determina os valores de A e B em função de X e Y, ou a gente acha a matriz T menos 1, tá? Vamos fazer usando a fórmula aqui mesmo, que é mais fácil, tá? Então, a gente quer que AB seja igual a 3x mais 5y. Na segunda coordenada, que seja igual a 2x mais 3y. Então, a gente quer que 3x mais 5y seja igual a e 2x mais 3y seja igual a b. Se eu não escrevi errado, isso mesmo Então, a gente está com um sistema com duas equações e duas variáveis, tá? Então, vamos resolver esse sistema. Se a gente tivesse usado que T menos 1 era a matriz ABCD, multiplicava T menos 1 por T e igualava a inversa, a gente também ia resolver um sistema, tá bom? Dois sistemas, né, de duas equações e duas variáveis, tá? Aqui tá mais fácil porque a gente vai resolver um só. Bom, da primeira equação, deixa eu ver o que é mais fácil. Vamos resolver por adição. Vou multiplicar a primeira equação por 2 e a segunda por menos 3. Então, o sistema vai ficar 6x mais 10y igual a 2a. E a segunda vai ficar menos 6x menos 9y igual a menos 3b. Somando, a gente obtém 6x menos 6x, 0, 10y menos 9y, y igual a 2a menos 3b.
Então, agora a gente substitui o valor de y em uma das duas equações para achar o valor de x. Eu vou usar a segunda, então vai ficar 2x mais 3 vezes 2a menos 3b igual a b. Então, 2x mais 6a menos 9b é igual a b, ou seja, 2x é igual a 10b menos 6a, dividindo por 2, fica x igual a 5b menos 3a. Então, t a menos 1 de AB é igual a xy, né? Que é igual a 5b menos 3a, 2a menos 3b. Então, essa é a lei da transformação inversa. Tá? No item B, T é uma transformação, é um operador, né? De R3 em R3, definido por essa lei. Então, vamos determinar a matriz associada a essa transformação usando a base, né? Terminando a matriz com relação à base canônica, vai dar 1, 2 e 4 na primeira coluna. Isso mesmo. Opa, aqui, deixa eu só fazer uma correção, aproveitando que eu fui olhar aqui. Aqui a matriz eu fiz errada, é 5, 3, tá? Então, o determinante, ele é diferente de zero também, não vai atrapalhar a resolução do restante. O determinante vai ser 9 menos 10, que é menos 1, também é diferente de zero, tá? Só uma correção. Bom, então a matriz é essa. Como eu estou determinando? Eu estou pegando, ó, na primeira coluna vai ser os coeficientes de x. 1, 2 e 4. Na segunda, de y, que é 0 aqui, menos 1 aqui e 1 aqui. E dizer que vai ser 0, 0, 0 não, 3. 3, né? Aqui é 0, aqui é 3 e aqui é 8. Vai ser isso mesmo. 1, 2, 4, 0, menos 1, 1 e 0, 3 e 8. Tá certinho, tá? Então, vamos calcular o determinante dessa matriz. Det, então, da matriz de T vai ser, vamos usar Laplace, vou usar essa linha, já que ela tem 2 zeros, então vai ser 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da matriz que sobra retirando a primeira linha e a primeira coluna. O determinante da matriz menos 1, 3, 1, 8. Isso é igual ao determinante dessa matriz, já que isso tudo aqui dá 1. Então, vai ser menos 8, menos 3, que é igual a menos 11, que é diferente de zero. Então, T é inversível ou invertível. Agora, a gente vai determinar o operador inverso. Vamos determinar o operador inverso encontrando a matriz inversa de T, tá? Vou fazer de outra forma aqui, então. Então, vamos escrever a matriz de T. Vou escrever do lado dela a matriz identidade de ordem 3. E vamos realizar operações elementares nas linhas, de forma a tentar obter a matriz identidade aqui, né? Bom, aqui já tem o 1. A gente quer fazer virar 0 o 2 e o 4. Então, para fazer isso, a gente vai fazer 2 vezes a linha 1 menos a linha 2.
E na linha 3, a gente vai substituir por 4 vezes a linha 1 menos a linha 3. Então, a matriz que a gente vai obter vai ser 1, 0, 0. Aqui, 1, 0, 0. Então, 2 vezes 1 menos 2, 0. 2 vezes 0 menos 1 dá 1. 2 vezes 0 menos 3 dá menos 3. 2 vezes 1 menos 0 dá 2. 2 vezes 0 menos 1 dá menos 1. 2 vezes 0 menos 0, 0. 4 vezes 1 menos 4, 0. 4 vezes 0 menos 1, menos 1. 4 vezes 0 menos 8 dá menos 8. 4 vezes 1 menos 0, 4. 4 vezes 0 menos 0 é 0. 4 vezes 0 menos 1 dá menos 1. Bom, zeramos aqui. Aqui está 0. Agora a gente quer fazer esse menos 1 virar 0. Então, a gente vai fazer a linha 2 mais a linha 3, substituir então a linha 3 por isso. Vou fazer aqui do lado. Então, vai ficar 1, vamos repetir, né? A primeira e a segunda linhas. Então, vai ficar 0 mais 0, 1 menos 1, 0. Menos 3 menos 8 dá menos 11. 4 mais 2, 6. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Por fim, o que a gente quer? A gente quer fazer virar esse menos 11 virar 1. E depois fazer esse menos 3 aqui virar 0. Como que a gente faz esse menos 11 virar 1? Dividindo a linha por menos 11, tá? Então, é o que a gente vai fazer. Estou repetindo aqui a primeira e a segunda linhas, dividindo então a terceira linha por menos 11, a gente obtém 0, 0, 1, menos 6 sobre 11, menos 1 sobre 11, menos 1 sobre 11. Agora, a gente faz 3L3 mais L2. Eu vou repetir a primeira linha. E a terceira. Então, 3 vezes 0 mais 0 é 0. 3 vezes 0 mais 1 é 1. 3 vezes 1 menos 3 é 0. 3 vezes, vou fazer as continhas aqui do lado. 3 vezes menos 6 sobre 11 mais 2. Isso dá menos 18 sobre 11 mais 2. Isso é igual a 22 menos 18, que é 4. 4 sobre 11. Depois, menos 3 sobre 11, que é 3 vezes menos 1 sobre 11, menos 1. Isso vai dar menos 11 menos 3 sobre 11, que é menos 14 sobre 11. 4. E aqui vai ficar 3 vezes menos 1 sobre 11 mais 0, então dá menos 3 sobre 11. Pronto, como aqui apareceu a matriz identidade, essa então é a matriz inversa. Então, T
a menos, assim, né? T a menos 1 vai ser 1, 0, 0. Cadê? 4 menos 14 menos 3. 4 sobre 11 menos 14 sobre 11 menos 3 sobre 11 e na última linha menos 6 sobre 11, 1 sobre 11 e menos 1 sobre 11. Se a gente quisesse escrever ela colocando 1 sobre 11 em evidência, ficaria 11, 0, 0, 4, isso aqui é menos 14, 14, 3, menos 14, menos 3, menos 6, menos 1 e menos 1. Tá? Então, a lei de T a menos 1 de A, B, C é pegar essa matriz e multiplicar pelo vetor ABC, tá? Então, se a gente multiplicar aqui por ABC, isso vai dar A na primeira coordenada, né? Que é eu vou multiplicar aqui, na verdade, tá? ABC. Então, vai dar 1 vezes A mais 0 vezes B mais 0 vezes C, que é A. Na segunda coordenada vai ficar 4A sobre 11 menos 14B sobre 11 menos 3B, 3C, desculpem, sobre 11 e na terceira menos 6A sobre 11 menos B sobre 11 menos C sobre 11, e isso ainda pode ser escrito como A, 4A menos 14B menos 3C, tudo sobre 11, e menos 6A menos B menos C sobre 11. Ok? Então, vimos aí como determinar se um operador é inversível e caso seja, né, como determinar a lei que define a inversa ou o operador inverso, tá? Uma observação é a seguinte: se vocês olharem a resposta do livro, a resposta está diferente dessa, tá? Isso não quer dizer que essa aqui esteja errada ou a do livro esteja errada, não. Não existe a gente tem várias formas de representar uma transformação linear, a mesma transformação linear, tá? Então, o operador linear inverso também, tá? Mas para vocês verificarem que está correta a conta, eu sugiro que vocês efetuem a composição de T composta com T a menos 1 de ABC e verifiquem que isso tem que dar ABC, tá? É só vocês, para realizar essa conta, vocês façam. Então, isso T composto com T a menos 1 de ABC é T de T a menos 1 de ABC, ou seja, é T de A, 4A menos 14B menos 3C sobre 11, menos 6A menos B menos C sobre 11, tá? Aí agora o A é X, isso aqui é Y, isso aqui é Z. Aí vocês calculem T usando a lei da transformação T, tá? Então, a continha não está errada, a transformação inversa também pode ser definida por essa fórmula e a do livro também não está errada, tá? Bom, eu vou ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. No outro vídeo eu vou resolver, deixa eu ver se dá para resolver apenas o item C. Vamos fazer o item C, só mais esse item, aí eu deixo o exercício 2 para um outro vídeo, tá?
Bom, no item C, ter também o operador de R3 para R3, a matriz de T com relação à base canônica é 6, menos 4, 1, 3, 1, 2, menos 4, menos 6 e menos 5, tá? Vamos calcular o determinante de T, porque a gente precisa primeiro ver se o operador é ou não inversível para depois determinar a lei do operador inverso. Vou usar Laplace, então isso vai ser 6 vezes o determinante de 1 menos 6, 2 menos 5, menos 3 vezes o determinante de menos 4, menos 6, 1, menos 5, menos 4 vezes o determinante da matriz, menos 4, 1, 1, 2. Tá? Então, usei a primeira linha. Então, isso vai dar 6 vezes menos 5 mais 12, menos 3 vezes 20 mais 6, menos 4 vezes menos 8 menos 1. Isso dá 6 vezes 7, menos 3 vezes 26, menos 4 vezes menos 9. Então, isso dá 42, menos 3 vezes 6, 18, vão 3 vezes 2, 6 e 1, 7, menos 78, mais 36. Isso dá 42 mais 36 dá 6 e 2, 8, 4, 3, 7. Então, dá 78 menos 78, que é 0. Como determinante da matriz que representa o operador T é 0, isso implica que T não é inversível. Tá?